Fala, moçada! Hoje a gente começa, depois dos processos de eletrização que a gente já estudou, hoje a gente começa a estudar a força elétrica. Particularmente a gente chama isso de lei de Coulomb, né? Adivinha quem estudou isso, quem criou esta lei, né? Criou é muito forte, né? Quem cria é algo acima dele, né? Nós físicos a gente apenas descobre, né, o que acontece no universo. Ok. Então, observação, tá? Cuidado com o que eu vou te falar agora. A equação, traduzindo a fórmula que nós vamos discutir agora, ela vale somente, olha aqui, ó, somente para cargas o quê? Pontiformes. O que são cargas pontiformes? Cargas pontuais, a gente já discutiu isso. Pontos carregados, certinho? Ok. Galera, Charles Augustin Coulomb, lá por volta de 1782, 83 e tal, ele consolidou um trabalho, né, sobre as interações entre cargas elétricas. Muito provavelmente, né, influenciado, né, ele notou que existia interação entre cargas, isso já tinha uma data que já se estudava isso, né, coisa que a gente já estudou, cargas iguais, né, um dos princípios da eletrostática. Cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais opostos se atraem, né? E ele estudando essa interação, né, muito provavelmente passou pela cabeça dele. Será que isso, essa força que aparece quando dois corpos de mesma carga, né, eles se repelem, será que essa força ou de sinais opostos se atrai, será que isso tem a ver com, ou tem algo parecido com a lei da gravitação universal que Newton tinha feito há mais de 100 anos antes, né? Aí ele concluiu e testou e verificou e fez experimentos, né, e cálculos, como também o Newton tinha feito, até concluir que o campo, que nós vamos falar depois, né, a interação elétrica, né, as forças de origem de campo elétrico, tem um comportamento muito parecido que as forças de campo gravitacional, tá? Por isso que existe um estudo aí na física avançada que chama teoria da unificação dos campos, né? O pessoal quer criar uma teoria única que explique tudo, né? Mas isso é conversa lá pra frente. Pois bem, então, Charles Augustin Coulomb, ele conseguiu equacionar do mesmo jeito que Newton fez e conseguiu provar, né, que cargas de sinais opostos se atraem e de sinais elétricos iguais se repelem, obedecendo a uma lei que parece muito a lei da gravitação universal de Newton, né? Vocês se lembram? Lá era Gzão, né, Emão, Emin, o M1, M2 sobre D ao quadrado. Você está vendo que é a mesma coisa. Ou seja, as cargas elétricas, elas se comportam como o campo gravitacional. Né? O campo elétrico se comporta como o campo gravitacional. Com a diferença, campo gravitacional é apenas o quê? Atrativo. E os campos elétricos podem ser atrativos ou repulsivos. Tá certo? Então, o que acontece? Tá aqui, ele conseguiu provar isso aqui e ele também fez um experimento similar ao que o Henry Cavendish fez, né, por volta de 1719, 1718, para calcular a constante de gravitação universal que tem lá na fórmula de Newton, né, aquele Gzão. Newton, gente, ele não chegou nessa constante, ele sabia que tinha uma constante, mas ele não chegou no valor numérico. Esse valor numérico foi ser encontrado anos e anos depois que o Newton fez o trabalho dele. Tá? Então, o Charles Augustin Coulomb ele conseguiu descobrir essa constante, só que, no caso da elétrica, essa constante, gente, tem um probleminha. Lá na gravitação, a gente chama de constante de gravitação universal, ou seja, ela vale aonde? Em qualquer lugar. Aqui, ó, essa constante K, ela é chamada constante eletrostática do meio. O que significa isso, gente? Que ela depende de onde? Do meio.
tá? É uma constante que depende do meio. Então veja, se eu tenho duas cargas negativas, né, elas vão o quê? Se repelir. Se fosse aqui positivo e negativo, faria o mesmo desenho para onde? Para dentro. Observação. Essas forças aqui, ó, a gente fala que são forças de interação. O que é isso? Ação interna entre os corpos. Ou seja, essa força que está no 1 é feita por quem? Pela carga 2. E a força que está no 2 é feita por quem? Pelo 1. Ué, professor, o nome disso não é ação e reação? Exatamente! Exatamente. Então, essas duas forças aqui, ó, elas formam um par de forças, o quê? Ação e reação. Então, qual delas tem mais módulo? Qual delas tem uma intensidade maior? Nenhuma, porque ação e reação são forças de mesmo módulo, mesma direção, que no caso aqui é horizontal, e sentidos opostos, tá? Então, para ação e reação. Tem até um probleminha, eu não me lembro bem qual universidade que fez, ele desenhava vários vetores, tipo assim, dois vetores assim opostos, eu falo, duas cargas positivas. Aí tem dois vetores assim, aí embaixo tinha um pequenininho, um grandão, eu falo assim, essa carga aqui é 1 coulomb e essa é 3 coulomb. Aí ele desenhava um vetor 3 vezes maior que o outro, para um lado, para o outro e tal, perguntava qual é a alternativa que representa a força, né? Bom, a única alternativa, se são duas positivas, não interessa se uma tem 1 coulomb e a outra 3, tá? A força de repulsão entre as duas tem que ser um vetor de mesmo tamanho. Inclusive, gente, nessa matéria, a gente vai usar muito a teoria vetorial, tá? Você vai usar muito vetor para fazer conta, né, de força elétrica resultante, por exemplo. Então, é uma grandeza vetorial. Se tiver dúvida, vá lá nas aulas de vetor e dá uma revisada, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, ele conseguiu provar, né, que a força elétrica pode ser dada por essa expressão. Notem que, está vendo o que significa essas barras aqui? Ó? Você sabe o que significa essas barras? Módulo. Então, o que você põe aqui dentro? É o módulo do produto das cargas. Então, peraí, se é módulo do produto, você tem que preocupar se um é negativo ou outro é positivo? Não, aqui é módulo. Então, o que essa fórmula me dá? Esta fórmula, ela me dá o quê? Ela me dá o módulo da força. E a direção e o sentido? A direção e o sentido você põe na figura. Porque a direção e o sentido depende do sinal da carga. Tá certo? Então, muito cuidado. Fato, as duas cargas têm o mesmo módulo, tá? E aí, o sentido, né, se as duas são para dentro, as duas para fora, vai depender do sinal das cargas. Então, o sinal das cargas serve para você descobrir para onde estão as forças. Legal? Então, vamos lá. Continuando, então. Quem é o K? É a constante eletrostática do meio. Como eu estava dizendo, diferente lá da gravitação universal, lá qualquer meio, né, em qualquer lugar o G é o mesmo. Aqui não. Para cada meio eu vou ter um K diferente. Só então eu vou ter que decorar tudo? Gente, nem no vácuo, tá? Nem no vácuo, que é 99,9% dos exercícios de lei de Coulomb, que trabalham sempre com a ideia de quê? Vácuo ou ar, tá? Vácuo ou ar. A constante eletrostática do vácuo, a gente chama ela de K0, tá? Esse K0 tem este valor aqui, ó, 9 vezes 10 a nona, tá? Então, 9 vezes 10 a nona o que, professor? Olha para a fórmula, olha para a fórmula. Isola o K aqui, ó, isola o K, né? Pensa nele sozinho, então vai ficar o quê? Newton vezes o quê? Metro ao quadrado, aí espaço para cá dividindo. Dividido por quem? Coulomb ao quadrado. Esse é o valor do K0, tá? Então, gente, essa constante eletrostática do meio, como eu disse, ela depende de quem? Do meio. Só que é uma constante que depende de outra constante. Como assim, professor? Olha só, é muito comum, às vezes, ao invés do exercício te dar o K, ele te dá essa grandeza aqui, ó, epsilon, tá? O que é esse epsilon? Epsilon é a chamada permissividade elétrica do meio.
que é essa permissividade elétrica do meio? É uma condição que o meio tem de facilitar ou dificultar a interação entre cargas. Tá? Então essa permissividade elétrica, né, você também não tem que decorar. Ela também é de onde? Do meio. E cada meio tem a sua o quê? Permissividade elétrica. Por exemplo, no vácuo, né, o epsilon, ele vira o quê? Epsilon zero. Isso aqui, ó, é o epsilon do vácuo. Quanto que ele vale? Ele vale 8,85 vezes 10 a menos 12. Coulomb ao quadrado vezes Newton por metro ao quadrado. Só de onde veio essa unidade? Dá uma olhada para cá, ó. O K depende do epsilon. Se eu jogar o epsilon para cima, inverte de lá, inverte de cá. Porque 4π e 1 não tem unidades. Então, qual que é a unidade do epsilon? É o inverso da unidade do K. Qual que é o inverso da unidade do K? Tá lá, certinho? Agora, não sofre, tá? Por exemplo, é muito comum, às vezes, em um ou outro exercício, o cara te falar assim, ó, adote 1 sobre 4π epsilon igual a 9 vezes 10 a 9. O que ele está te dando? Ele está te dando o K. Entendeu? Você vai pegar a fórmula, é o K. Então, isso aqui tudo é o K. Não sofre. Tá bom? Então é isso. Você tem que decorar algum? Não. Tá? Não tem que decorar. Então, gente, está aí. Força elétrica é dada, o módulo é dado por essa fórmula, que lembra a lei da gravitação, né? O módulo é dado por essa fórmula. A direção e o sentido vai depender de quem? Do sinal das cargas, tá? Lembrando, essa fórmula é uma interação entre quantas cargas? Por isso que Q1 e Q2. Tá certo? Q1 e Q2, por duas. Professor, se tiver 3, bom, aí a gente vai ver. Aí você vai aplicar as regras vetoriais. Porque A, B e C, o A troca força com o B, o A troca força com o C e o C troca força com o B. Aí você vai querer a resultante em qual delas? Então é individual. Aí a gente usa a matemática o quê? Vetorial, que a gente estudou lá atrás, na matéria de vetor. Certinho? Legal. Então agora eu quero discutir com vocês uma propriedade gráfica dessa força. Tá? Então vamos lá. Então, pessoal, outra coisa que costuma ser cobrada às vezes é a ideia do gráfico da força elétrica. Né? Vamos lembrar, força elétrica, se eu tenho, por exemplo, uma carga positiva ou negativa, Qzão e Qzinho, né? A força entre elas, sinais opostos, força atrativa. Né? Para ação e reação, não esquece, tá? Tipo assim, se o Qzão for 10 Qzinho, este vetor aqui vai ser maior que esse, ou esse vai ser maior que esse aqui vai ser 10 vezes maior que esse, ou esse 10 vezes maior. Não! O tamanho dos vetores tem que ser o quê? Iguais, porque essas duas forças formam para o quê, gente? Ação e reação. Quando eu estou em aula presencial, né, qualquer turma que eu dou aula de mecânica, quando eu vou falar de ação e reação, eu sempre procuro ali o menino. Eu sou um cara não sou gigante, eu tenho 1,82 m, né? E atualmente tenho meus 90 quilos. Aí eu dou uma olhadinha ali na sala e procuro sempre o rapaz mais baixinho, o mais magrinho da sala. Eu vou e coloco ele aqui do meu lado e falo assim, põe a mão no meu ombro, né? E me empurra. Aí eu faço, só que nós vamos fazer isso no ar. Aí eu peço, né, a gente combina, eu falo, no 3 a gente pula. E lá no ar, se estiver no ar, você empurra. Né? Tem que estar sincronizado. Aí ele fica com a mão aqui, aí eu falo assim, mas é para você me jogar longe, eu quero que você desconta a raiva que você tiver de mim, de nota baixa, que talvez você tenha tirado. Aí eu dou uma empolgada na pessoa, né? Aí ele vem, fica aqui do meu lado e vai, no 3, 1, 2, 3, a gente pulo junto com ele. Quando está no ar ele me empurra, né? Se eu pego uma pessoa bem magrinha, e eu tenho 90 quilos, uma pessoa bem magrinha, o que acontece? Eu vou andar um pouco, ele vai me jogar um pouco para o lado, só que ele vai bem mais. Aí eu explico para os meninos, a força que ele fez no meu ombro é igual que o meu ombro fez nele. O problema é que eu tenho mais massa, eu andei um pouquinho. Né? A minha aceleração foi uma, a dele foi outra maior, porque a massa dele é menor. A mesma coisa acontece, tá?
Aqui, ó, eles têm cargas diferentes. Agora, a força é o quê? É a mesma. Eu não estou questionando massa, tá? Eu não estou questionando massa. Se eu for levar massa em conta, aí sim dá para descobrir quem é que... Onde será o encontro, né? Porque a aceleração que eles vão ter vai depender da massa, segundo a lei de Newton. Se eles tiverem a mesma massa, mesmo com cargas diferentes, onde é que eles vão se encontrar? No meio. Tá? E aquele que tiver mais massa vai andar menos, porque o outro vai andar mais, porque ele vai ter um efeito de aceleração maior, visto que a força é o quê? É a mesma. Tudo bem? Mas guarda, a força aqui é um par o quê? Ação e reação. A força é a mesma. Fechou? Legal. E essa força é dada por essa expressão. Aí uma situação comum que se pede é o gráfico da força em função de quem? Da distância. Se eu fixar essas cargas aqui, no valor, né? Qzão e Qzinho, né? E eu for mexer na distância, por exemplo, quando a distância é D, a força é F. E se eu dobrar a distância? Se eu fizer a distância 2D, olha para cá, ó. Se o D1 for 2D, quanto que é o F1? Você repete a fórmula, ó. K0, né? Estou admitindo o vácuo. Qzão, Qzinho. Aí, você tem que elevar o D ao quadrado. Só que como eu dobrei, então você vai elevar quem? 2D ao quadrado. E aí vai ficar o quê? 4D ao quadrado. Tá? Então, 2 ao quadrado e D ao quadrado. Aí você vem e destaca isso aqui, ó. Quem é isso aqui, gente? Tem até exercício dessa natureza, tá? Quem é isso aqui, ó? Isso aqui não é o valor de F original, quando a distância era D? Então você substitui tudo isso por F. Quanto vai dar o F1? F sobre 4. Ah, professor, então se eu dobrar a distância, por conta desse quadrado aqui, óbvio, né? Como está o quadrado, se eu dobrar a distância, a força vai ficar reduzida o quê? A 1/4 dela. E se eu triplicar, então? Se ao invés de dobrar, eu triplicar a distância, quanto que vai ficar? Uai, pensa aqui num 3, ó. Vai ficar o quê? 3 ao quadrado, 9. 9D ao quadrado, troca que fica 9. Então você vai reduzir a força por quanto? Por 9. E se eu quadruplicar? 16. E se ao invés de eu dobrar a distância, eu reduzir a metade? Ah, se você reduzir a metade, se o D1 for meio de D, quando você coloca aqui o D sobre 2, vai ficar D ao quadrado sobre 4. Quando você inverte, vai ficar o quê? 4F. Você quadruplica a força. Certo? Então, cara, em termos de gráfico, tá? Força em função do deslocamento, tá aqui, eu até anotei esses dados. Quando a distância é D, a força é F. Eu fiz uma escala aqui bonitinho. Quando a distância for 2D, a força é quanto? F sobre 4. Se for 3D, F sobre 9. Pode acreditar, tá bem próximo disso. E se for meio D, aí não cabe aqui, ó. Porque meio D vai dar o quê? 4F, teria igual ao tanto. Isso aqui 4 vezes lá para cima. Tá? Então, isso aqui, essa curva, ela é uma hipérbole, é uma curva exponencial. Inclusive, se você quiser ver bastante sobre essa curva aqui, óbvio que você pode procurar um professor de matemática. Tem vários excelentes professores de matemática aí na internet, mas eu tirei, né, aqui no meu canal mesmo, se você quiser dar uma olhadinha aos olhos de um físico, tá? Essa condição dessa curva, eu te recomendo assistir a aula de Estudo dos Gases 2. Lá no Estudo dos Gases 2, metade da minha aula eu tirei para te explicar essa regra matemática aqui, ó, essa condição dessa curva que se chama hipérbole. É uma hipérbole. Né? Aí os matemáticos dão um nome, né? Tem a hipérbole equilátera, que não é essa, a hipérbole equilátera é simétrica. Isso aqui eu não sei se vocês chamam de hipérbole cúbica, enfim. Para mim não interessa o nome, interessa saber que a curva existe. Tá? E outra coisa, veja, matematicamente essa força elétrica nunca vai ser zero. Ela vai atingir valores ínfimos, valores que você não consegue medir, que você não consegue perceber. Mas por maior que seja o D, menor será o F, mas nunca chega a zero, tá? Que é a característica da hipérbole. Certinho?
Então, gente, tá aí. Esse é o comportamento do gráfico da força elétrica em função de quem? Da distância. Ok? E aí, gente, no mais, como eu costumo dizer, tem exercícios, tá? Você ficar esperto e fique atento, por exemplo. O cara vai lá e te fala aqui, ó. Eu tenho uma carga negativa aqui, Qzinho. Aí aqui eu tenho uma carga positiva, Qzão. E aqui eu tenho outra carga positiva, mais 2 Qzão, por exemplo. Né? Todas as cargas são fixas. E estão no vértice de um triângulo. Que triângulo? Sei lá, qualquer triângulo. E ele vai, por exemplo, te dar esse ângulo aqui. Ó. E aí pergunta, qual é a força resultante sobre a carga Qzinho? Né? Bom, se são duas positivas, essas duas positivas exercerão na carga Qzinho uma força, vamos chamar assim de F1, né? Forças de atração. E aqui eu vou ter um F2, vamos supor, eu não estou vendo essa distância, mas vamos supor que seja um F2 maior. E aí ele pergunta, quanto vale ou qual o valor da força resultante que atua na carga negativa? Gente, você não tem dois vetores angulares aqui, ó, formando um ângulo θ? O que você pode fazer aqui? Ó? Aquele bom e velho método do paralelogramo. Reta paralela ao F2, reta paralela ao F1. Então aqui vai sair a sua força o quê? Resultante. Esse ângulo pode ser 90? Pode, se ele for 90. Aí o módulo da resultante cai Pitágoras. Mas se não for 90, aí você vai usar aquela fórmula do paralelogramo, que você tem ela lá na nossa aula de vetor. Então, se isso aqui te parece grego, volta lá e assiste. Cara, eu tenho, como você pode olhar no canal, eu tenho 6 aulas de vetor. Porque eu sempre disse, vetor é uma matéria, talvez uma das mais importantes da física, porque a gente usa ela em um monte de outras matérias, tá bom? E dica que eu te dou, gente, olha, você está aí assistindo a aula, eu espero estar contribuindo para te incentivar a aprender cada vez mais, mas é o que eu sempre digo para tudo quanto é aluno meu, não existe milagre, tá? Não vai ser eu, não vai ser outro professor que você possa assistir a aula, que vai falar assim, ó, puf, puf, você aprendeu a fazer mágica. Não, tá? Estudo é dedicação, é suor. Nós aqui te ajudamos, né? E a física tem um problema sério. A física, ela é uma das matérias, né, junto com a matemática, com a química, mas a física tem isso acentuado, que requer muito pré-requisitos. O que é isso? Pra você aprender alguma coisa agora, você tem que saber alguma outra coisa do passado. Seja de matemática, seja da própria física, né? Então, assim, o pré-requisito na física, outras matérias também tem, mas na física ele é muito acentuado, né? Então não adianta a gente querer fazer milagre, tá legal? Então, espero ter contribuído para você entender o que é a lei de Coulomb, tá? Problemas virão, exercícios pesados virão, aí tem de tudo quanto é natureza, mas o geral da força elétrica você acabou de conhecer. Mais do que isso, detalhes de análise vetorial, vá lá e assiste a aula de vetor, que isso te abre sua cabeça. Certinho? Então é isso. Grande abraço para vocês. Próxima aula eu já vou falar para vocês do campo elétrico, tá? Então, um grande abraço, bom estudo para vocês e tchau, tchau.